Pra seu valor com os pés na terra. Olá, aqui é o Copini, e eu acabei de produzir vários vídeos sobre espiritualidade que eu vou postar ao longo do tempo. Mas eu percebi que para as pessoas me entenderem e não me acharem maluco, eu precisaria fazer uma introdução ao assunto, como se fosse uma preparação. Então encare esse vídeo como uma preparação aos próximos. Uma das palavras-chave no desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. Só que as pessoas acham que o autoconhecimento é saber como você mesmo reage a determinadas situações, mas vai muito além disso. Eu gostaria que tu mergulhasse em você mesmo nesse momento e começasse a pensar o que eu sou, do que eu sou feito. Se ouve muito por aí termos como self, ser, eu interior, alma, espírito e mais um monte de coisa e a gente fica confuso, sem falar que esses termos são apenas do lado esotérico ou espiritual. Nós ainda temos a parte psicológica e a parte física, que não pode ser negligenciada. O sucesso e o fracasso na vida muitas vezes está relacionado a como nós vemos a nós mesmos. E eu não estou falando de superioridade ou inferioridade, e sim do ato de negligenciar quem tu realmente é, e se enxergar apenas em partes. Tem pessoas que se veem apenas como um corpo físico, ignorando a mente e o espírito. Tem pessoas que se veem apenas como mente, pessoas muito inteligentes, mas elas ignoram o corpo e a parte espiritual. Da mesma forma que tem pessoas muito espiritualizadas, que se veem apenas como um ser espiritual e ignoram o fato de estar passando por uma vivência material, terrena, e aí também temos uma desarmonia. Enfim, o propósito desse vídeo é entender quem nós somos como indivíduo e terminar com confusões quando se fala em ser, em ego, em alma e etc. Para começar, tudo se resume na palavra trindade. Guarda essa palavra. Você é um indivíduo, alguém único e indivisível, e essa trindade serve apenas para eu explicar para ti quais são essas três partes. Por acaso, esses tempos eu fui ler sobre hinduísmo. Eu queria saber quem eram os deuses hindus, e os deuses hindus são uma trindade. É como se fosse 3 em 1. Brahma, Vishnu e Shiva. Tu provavelmente já ouviu esses nomes. Brahma, o deus da criação, Vishnu, o da manutenção e Shiva, da destruição. Eu acredito que escrituras sagradas, religiões, mitologia existem por algum motivo, e o motivo é nós interpretarmos de acordo com a nossa realidade e tirar alguma conclusão disso. E a trindade dos deuses hindus me remete a corpo, mente e alma. E corpo, mente e alma é uma sequência de palavras que tu já ouviu muito falar também. E se eu sair da espiritualidade e caminhar para o lado da psicologia, existe uma trindade também: mente consciente, inconsciente e superconsciente. E se eu for agora para o lado religioso, eu posso pegar como exemplo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E agora eu posso voltar para a psicologia e citar o Freud: id, ego e superego. Obviamente, nem todas essas trindades têm o mesmo sentido, principalmente se tu é um cético ou se tu é um religioso fanático. Claro que elas não têm o mesmo sentido, mas elas estão interligadas. Elas nos remetem vagamente de que o nosso ser é uma trindade. Agora esquece o Freud, o hinduísmo, o sinal da cruz, esquece tudo, porque agora eu vou simplificar. O corpo, a mente e a alma, agora eu vou chamar de instinto, intelecto e intuição. Vamos começar pelo instinto. Instinto não é só sexo, fome e sono. A inteligência instintiva de um ser vivo é algo incrível. No DNA das nossas células tem informações genéticas que fazem o nosso corpo inteiro funcionar. O coração bater, levar sangue para todas as partes do corpo, levar oxigênio para o cérebro, digerir comida e mais um monte de coisas automáticas. A função de respirar, por exemplo, é unicamente do instinto. Se essa função fosse do intelecto, uma hora ou outra a gente ia esquecer de respirar, ou ia enlouquecer. Por isso, ela é uma função automática. Se parar para pensar, quantas funções o nosso corpo está fazendo ao mesmo tempo durante anos, sem que o nosso cérebro precise dar uma ordem, algo que está além da razão ou decisão. O instinto é a parte da nossa trindade relacionada ao corpo, à saúde, ao vigor físico, à sensação de dor e prazer, aos instintos de reprodução e sobrevivência e por aí vai. Depois do instinto, nós temos o intelecto. Intelecto são as informações que nós adquirimos ao longo da vida, seja a nossa cultura, as coisas que a gente aprendeu e toda aquela poluição mental do dia a dia. A TV, a internet, a Matrix, regras, dogmas, paradigmas, aprovação social, linha de tempo do Facebook. O nosso intelecto está carregado de informações. O mundo hoje em dia está competitivo demais.
E se tu quer ser alguém na vida, precisa estudar, precisa ler, pensar muito, ser esperto, ter raciocínio rápido. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque o nosso intelecto acaba se destacando perante ao instinto e a intuição. E aí nós temos um desequilíbrio. A nossa mente não para. A gente não consegue silenciar a mente. É pensamento o tempo inteiro e isso faz com que a gente seja escravo da própria mente, quando na verdade nós é que deveríamos controlar a nossa mente. Porque tu acha que existe tanto transtorno psicológico hoje em dia? E a terceira parte da nossa trindade é a intuição. Ficou claro pra ti de que a trindade que eu tô falando é corpo, mente e alma? Ficou claro também que a inteligência ou sabedoria é algo bem vago? Instinto é a inteligência do corpo, intelecto é a inteligência da mente e intuição é a inteligência da alma. Agora a coisa começa a ficar interessante. Todo mundo tem intuição, a gente só não dá ouvidos a ela, ou porque é cético, ou porque o intelecto tomou conta. No próximo vídeo eu vou falar com detalhes sobre a intuição, a inteligência da alma. Mas antes tu precisa entender que assim como o corpo e o instinto têm sua linguagem carnal, o intelecto tem sua linguagem lógica, matemática, científica, racional. E a alma tem sua linguagem própria também, sentimentos, emoções, essa é a linguagem da alma. É preciso entender que você existe em 3 níveis, em 3 dimensões, físico, mental e espiritual, corpo, mente e alma. Instinto, intelecto e intuição. Quase tudo na vida vai ter 3 níveis. Relacionamentos, por exemplo, paixão, interesse e amor. Sexo, por exemplo, sexo selvagem, expectativa e sexo com conexão de almas. Tudo tem 3 níveis, até o desenvolvimento pessoal tem 3 níveis. Aquilo que satisfaz o teu corpo, aquilo que satisfaz o intelecto e o ego, e aquilo que satisfaz a tua alma. O ser é uma trindade. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre intuição, o 6º sentido. Quero que tu deixe um comentário, uma dúvida, uma crítica, um elogio, que tu deixe um like para me estimular a fazer esse trabalho, tendo em vista que eu não cobro nada, apenas o teu like. E claro, ative as notificações para ver o próximo vídeo. Um abraço!